Boa tarde, então, pessoal. Vamos começar a nossa segunda aula de circuitos, onde a gente vai trabalhar nessa aula com as definições, as características dos elementos de circuitos. Tá? O que seriam esses elementos? Os elementos são aqueles componentes que formam um circuito elétrico. Tá? Além dos elementos que eu vou ter no circuito, eu vou ter a interconexão deles, né, que vai ser feita através de um condutor, por exemplo, não é? E esses componentes básicos que a gente já vai ver a seguir, não é? As fontes e os elementos passivos, eles são denominados elementos de circuito. Tá? Então, o elemento de circuito é todo aquele componente que forma o meu circuito elétrico. Tá? Tem algumas características deles que são bem, vamos dizer, particulares. Então, o entendimento das características dos elementos que eu vou trabalhar, ele me ajuda bastante a depois eu saber equacionar um circuito, eu saber como interpretar matematicamente esses circuitos, né, através do conhecimento correto desses elementos. Tá? Então, tudo aquilo que a gente vai trabalhar dentro da disciplina de circuitos elétricos 1 são esses elementos que estão aqui na tela para vocês. Tá? Onde nós vamos ter elementos ativos, tá? Que são os elementos ativos são aqueles que podem fornecer potência para o meu circuito, né? Que seriam as fontes independentes ou fontes dependentes. A gente vai ver depois as características, né? E os elementos passivos, né? Que seriam os resistores, os capacitores e os indutores. Tá? Então, nós vamos ver aqui dos elementos passivos, não é? Que eles só consomem potência ou eles podem armazenar, não é? Eles podem armazenar num momento e se descarregar em outro. Então, a parte do armazenamento e da descarga de energia, ela não vai ser utilizada agora nessa primeira metade da matéria. Tá? A gente vai ver, vai precisar saber de capacitores e indutores só depois da primeira prova. Tá? Então, na aula de hoje, a gente vai estudar a respeito de fontes independentes, fontes dependentes e o resistor linear. Tá? Porque não tem por que eu dar uma aula agora explicando toda a característica dos capacitores e dos indutores, sendo que vocês só vão utilizar essas características lá depois da primeira prova. Tá? Então, quando a gente fizer a primeira prova e for começar a análise transitória de circuitos, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser explicar as características, o funcionamento dos capacitores e dos indutores. Tá? Então, a primeira definição que a gente precisa entender bem é a respeito das fontes que eu tenho no meu circuito. Tá? As fontes, elas têm de dois tipos principais, não é? São fontes de tensão ou fontes de corrente. Tá? E essas fontes, elas podem ser fontes independentes ou fontes dependentes. Tá? Em primeiro lugar, as fontes independentes são são consideradas fontes ideais, tá? Em que o valor, seja de tensão para uma fonte de tensão ou de corrente para uma fonte de corrente, ele é completamente independente de qualquer outro elemento do meu circuito. Tá? Então, quer dizer o quê? Que se eu tenho uma fonte de 100 volts, não importa se ela está fornecendo 1 ampere, se ela está fornecendo 200 quiloamperes, ela vai ter 100 volts nos terminais dela. Tá? Da mesma forma, uma fonte de corrente. Tá? Uma fonte de corrente ela pode estar curto-circuitada, que ela vai estar, por exemplo, uma fonte de 1 ampere curto-circuitada, ela fornece 1 ampere.
uma fonte de corrente alimentando uma carga de 1 kW, ela segue com o mesmo 1 ampere, tá? Então, elas não vão sofrer vamos dizer, a interferência de nenhum outro elemento do meu circuito, tá? Então, eu posso... Depois a gente vai ver definição de série e paralelo, tá? Mas, por exemplo, qualquer elemento que estiver em paralelo com uma fonte de tensão independente, eu não preciso calcular a tensão naquele elemento, porque ele vai estar em paralelo com uma fonte de tensão independente. Então, aquela fonte de tensão vai estabelecer qual é o valor da tensão naqueles dois terminais, tá? Da mesma forma, uma fonte de corrente que estiver em série com vários elementos, todos os elementos vão estar sendo percorridos pela corrente determinada pela fonte independente, tá? Não interessa se ela está, por exemplo, se eu tenho uma fonte de corrente em série com uma fonte de tensão, a corrente da fonte de tensão vai ser o valor da fonte de corrente, tá? Porque não tem como eu modificar o valor de uma fonte independente, certo? Então, aqui vocês têm agora essas principais definições, né, dessas fontes. Então, começando com uma fonte de tensão, não é? Essa fonte ela apresenta uma tensão entre seus terminais que é completamente independente do restante do circuito, tá? Então, como eu falei, não importa o que está conectado nessa fonte, não é? Uma questão importante para a gente depois saber interpretar questões de potência, se essa fonte de tensão, por exemplo, ela vai estar fornecendo potência ou se ela vai estar consumindo potência, tá? Lembrando, não é, que uma fonte ela pode tanto fornecer potência como ela pode consumir, não é? Ela vai consumir, por exemplo, num circuito que tiver mais fontes, não é? Porque eu posso ter, por exemplo, 3 fontes em um circuito e uma delas está fornecendo e outras 2 estarem consumindo. Ou as 3 podem estar fornecendo, ou 2 fornecendo, uma consumindo, tá? Como é que eu vou saber se uma fonte vai estar fornecendo potência ou se ela vai estar consumindo potência? E isso está relacionado com o que a gente viu na aula passada a respeito da convenção dos sinais, não é? Vocês lembrem, não é, que, por exemplo, num resistor, a gente viu lá aquela questão lá do Benjamin Franklin, que acreditava que a eletricidade era um fluido elétrico de cargas positivas, não é? Que ele circulava, então, em direção a um terminal, a um potencial negativo de tensão, não é? Então, por exemplo, quando a corrente estiver entrando pelo terminal positivo de tensão de um elemento, esse elemento vai estar consumindo potência, tá? Por outro lado, se a corrente estiver saindo pelo terminal positivo de tensão, então essa fonte estaria fornecendo potência, tá? E isso aqui a gente usa com a questão da fonte de tensão. Então, se a corrente estiver entrando pelo terminal de tensão positivo, essa fonte estaria consumindo potência. É uma fonte que está sendo carregada, não é? A gente pode pensar numa pilha e um carregador, não é? Ela está sendo carregada. Já se a corrente estiver saindo pelo terminal positivo de tensão, então a potência ela está sendo fornecida por essa fonte, tá? A gente pode pensar em fontes físicas que se assemelham a uma fonte de tensão ideal, como geradores né, de corrente contínua, baterias, pilhas, não é? Porque a gente pode conectar, por exemplo, uma série de cargas em um gerador e ele mantém a tensão dele constante, tá? Mas isso não é totalmente. Tá? Então, na prática, nós não temos uma fonte de tensão ideal, não é? Porque, claro, uma fonte ela pode ser ideal, uma fonte de tensão, por exemplo, uma pilha pode ser ideal se ela estiver fornecendo até 300 miliamperes, por exemplo, que ela mantém a tensão dela praticamente constante. Mas à medida que passa o tempo, essa tensão vai cair, porque essa pilha vai se descarregar. Ou se eu exigir mais corrente, não é? Pelas quedas das resistências internas, a tensão dessa pilha pode cair também.
Então, na prática, nós não temos uma fonte ideal, mas a gente pode imaginar, não é, uma fonte ideal como sendo uma bateria de carro, por exemplo. Tá? Outra questão importante, né, para a gente reconhecer essas fontes nos circuitos são o símbolo que são usados para representar elas. Tá? Então, as fontes independentes, uma questão importante delas é que elas sempre vão ter um círculo em volta dela. Não é uma fonte de tensão, ela tem um círculo e vai ter vamos dizer, a polaridade positiva e negativa, e a fonte de corrente ela vai ter uma seta, não é, indicando o sentido da corrente. E aqui a polaridade da tensão. Tá? E no caso, a gente tem outras bibliografias, não é, que trazem esse símbolo aqui também como uma fonte de tensão independente. Tá? Então, fonte de tensão pode ser esse ou esse aqui, certo? Fontes independentes, tá, pessoal? A gente vai ver que tem uma diferença bem marcante no símbolo da fonte dependente com relação a dependente, com relação a independente. Tá? Passando agora, então, para as fontes independentes de corrente, a gente pode dizer que essas fontes aqui, elas vão ter uma corrente circulando, tá? Sempre circulando nos seus terminais, independente de qualquer outro elemento que esteja conectado no circuito. Tá? E o fato, por exemplo, de uma fonte de corrente sempre ter uma corrente circulando, eu não posso ter uma corrente como essa fonte aqui, ó, sem nada ligado nela. Tá? Porque eu preciso ter um caminho para a corrente sair e para a corrente entrar de volta na minha fonte. Tá? Então essas fontes aqui, elas não podem ser abertas, ela não pode estar num circuito aberto. Tá? Da mesma forma, uma fonte de tensão independente não pode ser curto-circuitada. Tá? Porque se eu curto-circuitar, se eu ligar aqui uma resistência zero nos terminais dessa fonte, a tensão tenderia a cair a zero sobre os terminais da fonte. Tá? Mas eu sei que ela não pode cair a zero, teoricamente. Então é uma coisa que não pode acontecer. Da mesma forma, não pode acontecer uma fonte de corrente ser aberta. Tá? A convenção dos sinais ela é válida também para a fonte de corrente. Tá? Então isso aqui é um ponto muito importante para vocês quando estiverem lá calculando potências fornecidas ou consumidas, é mais fácil para a gente pensar numa fonte de tensão, não é? Ou seja, se a corrente estiver saindo aqui do terminal positivo, ela está fornecendo potência. Se ela estiver entrando no terminal positivo, essa fonte está consumindo potência. Tá? Mas o que a gente faz para saber se ela está consumindo ou fornecendo? A gente calcula a corrente da fonte, não é? A gente vai acabar usando um método, uma análise de circuito para calcular a corrente que está saindo ou entrando na fonte de tensão. Da mesma forma, a fonte de corrente, a gente vai fazer a mesma coisa. Só que a fonte de corrente, a gente já tem a corrente e já tem o sentido da corrente. Então a gente precisa calcular a tensão que vai estar sobre os terminais da fonte de corrente. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver essa fonte aqui e calcular a tensão a partir do restante do circuito, né, e descobrir que o terminal positivo está em cima e o negativo está embaixo, então eu vou ter a corrente saindo pelo terminal positivo de tensão. Ou seja, essa fonte estaria fornecendo potência. Tá? Já se o meu positivo estivesse aqui embaixo, né, e o negativo em cima, então a corrente estaria entrando pelo terminal positivo de tensão, o que significa que ela estaria consumindo potência. Tá? Para a gente pensar em alguma fonte física que se assemelha ao comportamento de uma fonte de corrente, que ela é bem menos intuitivo do que uma fonte de tensão. Não é? Uma fonte de tensão nós temos uma pilha, né? A tensão da tomada, por exemplo, ela é uma fonte de tensão, é alternada, mas é uma fonte de tensão. Não é? E a gente está muito acostumado com fontes de tensão, né? Mas fontes de corrente não, né? Porque ninguém tem, por exemplo,
eu tenho lá uma fonte decorrente. Não é isso, né? O principal motivo que nós não temos fonte decorrente é justamente o fato de eu não poder abrir uma fonte decorrente. Né? Imagine o seguinte, se a pilha que vocês têm, ela fosse uma fonte decorrente ao invés de uma fonte de tensão, então ao invés de guardar uma pilha solta, não é? Uma pilha como essa daqui, não é? Não sei se vocês estão vendo aqui, né? Uma pilha que ela estaria simplesmente solta aqui, quando eu não estivesse usando, eu teria que curto-circuitar os terminais dela para a corrente ficar circulando, né? Mas isso aí é nada intuitivo, né? Ou, por exemplo, a tomada da casa teriam que estar todos os terminais curto-circuitados e eu teria que abrir para conectar uma carga, né? Então isso aí geraria muito problema. Então por isso que a gente não tem muita noção do que é uma fonte decorrente. Mas a gente pode pensar, por exemplo, um indutor grande, não é, com uma grande indutância carregado, ele se assemelha a uma fonte decorrente, tá? Ou, por exemplo, um transformador decorrente, não é, que é um elemento que vocês vão acabar aprendendo lá em circuitos 2, ele também se assemelha a uma fonte decorrente, tá? O mais próximo que a gente tem de fontes decorrente num laboratório de eletrônica, por exemplo, são fontes controladas, tá? Onde eu posso controlar a corrente que eu quero que seja fornecida por aquela fonte. Tá? Ela é uma fonte tanto de tensão quanto de corrente, mas o algoritmo de controle interno daquele circuito eletrônico faz com que ela forneça uma corrente constante, independente do restante do circuito. Tá? Então isso aí seria uma fonte decorrente. Tá? Mas, como eu falei, não é um componente que a gente encontra em qualquer lugar. Tá? Qualquer dúvida aí podem perguntar, tá, pessoal? Se não, conversamos depois no final da apresentação. Bom, a fonte independente, ela não tem muito mistério, tá? Porque, por exemplo, uma fonte de 100 volts é uma fonte de 100 volts, tá? Uma fonte de 1 ampere é uma fonte de 1 ampere, independe de qualquer elemento do meu circuito, tá? Mas aqui a gente tem fontes agora dependentes, tá? Que, como o próprio nome diz, tanto a tensão para uma fonte de tensão quanto a corrente para uma fonte de corrente, ela pode ser controlada, tá? Ou seja, ela vai ser dependente de um valor de tensão ou corrente do meu circuito, tá? Então, eu tenho fontes, por exemplo, eu posso ter uma fonte de tensão que a tensão dela vai ser 10 vezes a corrente em um determinado ponto do circuito. Então, se a corrente lá naquele ponto é 1 ampere, a tensão da minha fonte de tensão vai ser 10 volts. Mas se a corrente lá for 2 amperes, a tensão da minha fonte de tensão vai ser 20 volts. Tá? Então, ela vai, como o próprio nome diz, ela vai depender de outra variável do meu circuito. Tá? Essas fontes, elas são muitas vezes complicadas da gente resolver em um circuito, porque fica difícil de entender o que é uma fonte dependente, né? Mas nós temos, vamos dizer, na prática, nas disciplinas que vocês vão ter ainda, muitos circuitos, muitas configurações eletrônicas que se assemelham a fontes dependentes. Tá? Então, a fonte dependente, na verdade, é um ente teórico que vocês vão aprender a trabalhar em circuitos, que vai ser útil para vocês quando estiverem fazendo uma disciplina de eletrônica analógica, uma disciplina que trabalha lá com amplificadores operacionais, por exemplo. Vocês vão poder pegar uma configuração de um amplificador analógico e modelar ele como se ele fosse uma fonte dependente, tá? E modelando esse amplificador como uma fonte dependente, vocês vão resolver o circuito como a gente vai resolver aqui na disciplina de circuitos 1. Tá? Então eu vou mostrar alguns exemplos para vocês agora mais adiante. Tá? Bom, como eu tinha comentado, então, né, as fontes dependentes ou fontes controladas, elas podem ser fontes de tensão ou de corrente.
tá? Que podem ser controladas então por um valor de tensão ou um valor de corrente. Tá? Então eu vou ter 4 tipos possíveis de fontes dependentes. Tá? Eu posso ter, por exemplo, uma fonte de tensão controlada por tensão, ou uma fonte de corrente controlada por tensão. Da mesma forma, posso ter uma fonte de corrente controlada por corrente, ou então uma fonte de tensão controlada por corrente. Tá? Então, como que eu vou saber se a minha fonte ela é de tensão ou de corrente? Tá? São 2 coisas que eu preciso saber. Se ela é uma fonte de tensão ou de corrente, e se ela é controlada por tensão ou se ela é controlada por corrente. Tá? Tudo isso aí eu vou tirar do símbolo dessa fonte. Tá? Por exemplo, para eu saber que uma fonte é dependente, ela vai ser colocada dentro de um losango. Tá? Então, sempre que vocês tiverem um losango em volta da fonte, essa é uma fonte dependente. Tá? Lembrem, né, que a independente era um círculo, e a dependente, então, vai ser um losango. Tá? Se eu tiver aqui dentro da fonte a indicação de polaridade, positiva e negativa, essa aqui, essa amarela, por exemplo, ela é uma fonte de tensão, tá? Porque ela tem a polaridade colocada aqui para vocês. Mas se ela tiver uma seta indicando o sentido, essa vai ser uma fonte de corrente. Tá? Agora, como que eu vou saber se ela é controlada por tensão ou por corrente? Tá? Eu vou ter junto aqui da fonte, aqui onde tem esse V, por exemplo, eu vou ter uma equação. Tá? Eu posso ter, por exemplo, 10 vezes Ix. Tá? Então quer dizer que o valor de tensão dessa fonte aqui vai ser igual a 10 vezes a corrente Ix, tá? Que é uma corrente em algum outro ponto do meu circuito. Então ela seria uma fonte de tensão controlada por corrente. Tá? Mas eu posso ter aqui, controlando essa fonte, por exemplo, Vx dividido por 2. Tá? Quer dizer que seria uma fonte de tensão controlada pela tensão Vx. Tá? Que ela teria o valor de metade da tensão Vx. Tá? E aqui, na fonte de corrente, da mesma forma. Tá? Eu posso ter um Vx dividido por 10, por exemplo, aqui. Ou seja, se o meu Vx fosse 10 volts, essa corrente aqui seria 1 ampere. Tá? Ou eu posso ter 5 vezes Ix. Tá? Então, se o meu Ix lá é 1 ampere, essa corrente aqui seria 5 amperes. Tá? Uma coisa que às vezes gera alguma confusão, pessoal, tá? Que eu quero que vocês já comecem a prestar atenção, é que às vezes, por exemplo, pega uma fonte de corrente, tá? Que o valor dela é Vx dividido por 2, por exemplo. Tá? E daí a pessoa vê aquele Vx e considera isso como uma fonte de tensão, tá? Sendo que ela é uma fonte de corrente. Então tem que ter muita atenção em verificar se a fonte ela é de tensão, se ela tem as polaridades, ou se ela é de corrente. Tá? O que estiver controlando ela, mesmo que, por exemplo, eu tiver uma tensão controlando essa fonte de corrente, essa fonte vai ter um valor em amperes. Tá? Vai ser corrente mesmo, não vai ser volts aqui. Tá? Da mesma forma aqui a fonte de tensão. Tá bom? Então, pessoal, eu vou dar aqui alguns exemplos de como que é feita essa aplicação com fontes dependentes, né? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho nesse circuito uma fonte independente, tá? Então essa tensão aqui nesses terminais é 6 volts, independente do que tiver conectado aqui, ela tem 6 volts, tá? E essa fonte de tensão aqui, ó, ela vai ser 3 vezes V1. Então, é uma fonte de tensão que o valor dela é 3 vezes essa tensão V1 em cima desse resistor. Tá? Então, eu tenho que ter bastante cuidado, porque essa minha tensão V1 ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Tá? Se eu achar um valor negativo de tensão aqui, não interessa. Eu achei, por exemplo, aqui menos 1 volt. Essa tensão aqui seria de menos 3 volts. Tá? O que significa uma tensão de menos 3 volts aqui? Significa que ela tem 3 volts com a polaridade
dessa maneira aqui, ó. Seria o mais aqui, né? E o menos aqui. 3 volts, tá? Eu não sei se esse é o valor, tá, pessoal? Só estou chutando aqui, certo? Mas o que eu quero dizer é que se esse valor V1 aqui for negativo, esse valor aqui vai ser negativo, né? E um valor de tensão negativa significa que ela tem aquele módulo, não é? Com a polaridade invertida com relação ao que está mostrado no circuito. Tá? Então, isso aí são alguns pontos que a gente vai ter que prestar atenção. E aqui embaixo, então, nós temos uma fonte de corrente independente, aqui, né, uma fonte de 4 amperes, e uma fonte dependente de corrente, que é essa fonte 2 e 1, não é? Ou seja, o valor de corrente que está indo nessa direção, né, é 2 vezes essa corrente I1 aqui. Novamente, eu vou ter que verificar se o meu I1 é positivo ou se ele é negativo. Tá? Se ele for positivo, eu simplesmente coloco 2 I1 aqui e a corrente está circulando para cima. Se o meu valor I1 for negativo, tá? Quer dizer que o 2 I1 aqui vai ser negativo, significa que a corrente, na verdade, estaria circulando nesse sentido. Tá? Mas não tem problema, se eu colocar menos 2, por exemplo, se o I1 for menos 1, e eu colocar aqui uma corrente menos 2 no sentido para cima, tá ok, tá correto. Tá? Eu não preciso me preocupar em corrigir o sentido ou a polaridade das fontes. Eu só tenho que trabalhar sempre com o sinal correto. Tá? Então aqui são alguns exemplos, não é, de fontes independentes e fontes dependentes. Tá? Outro ponto que eu queria mostrar para vocês aqui é quando que eu uso essas fontes dependentes. Isso aqui vocês não vão ter na cadeira de circuitos 1. Tá? Eu só estou aqui querendo exemplificar que essa teoria de fontes dependentes ela é muito utilizada no restante do curso de vocês. Não é? Porque são elementos de circuito que eles vão ajudar a modelar outros dispositivos elétricos e eletrônicos, tá? Como pode ser o caso de transistores, amplificadores operacionais, circuitos integrados. Tá? Eu posso ter uma fonte complexa, inteira, microcontrolada, que o comportamento dela vai ser de uma fonte dependente. Tá? Então, ao invés de eu estar trabalhando com toda a parte de controle de características físicas e matemáticas daquela fonte, eu só vou colocar aqui, por exemplo, uma fonte dependente, tá? Que de um determinado valor de outra variável do meu circuito. Tá? Então aqui um exemplo para vocês, esse aqui é um amplificador operacional, tá? É um circuito não inversor, tá? Porque a minha fonte VG está ligada na minha entrada positiva desse amplificador operacional. Tá? E aqui vocês vão aprender a calcular ainda, não é, nessa cadeira, mas a tensão aqui na saída, ela tem um ganho relacionado com esses resistores aqui, que na verdade aqui vai ser a soma deles, né? Então, a tensão nesse ponto vai ser 3 vezes a tensão VG. Tá? Então, eu posso modelar esse circuito, tá? Ou seja, esse circuito aqui ele vai ser equivalente aqui, ó, a esse circuito da direita, onde eu tenho a minha tensão VG, tá? A minha corrente IG ali vai ser de zero, porque esse circuito aqui ele tem alta impedância de entrada, tá? E eu posso modelar a saída dele como uma fonte dependente de 3 vezes VG. Tá? Então, esse circuito aqui se torna bem mais simples de trabalhar do que esse aqui da esquerda. Tá? Então, outro exemplo aqui é esse aqui. Ó. Esse aqui é um circuito
com um amplificador operacional também, numa configuração inversora. Tá? Então, aqui eu já tenho uma resistência na entrada, ele vai estar sendo alimentado pelo terminal negativo do amplificador operacional. Tá? Eu tenho aqui a realimentação R2, e nesse circuito aqui, então, o meu V2, né, a tensão V2, ela vai estar invertida, a polaridade dela com relação ao meu V1. Tá? Então, eu posso modelar esse circuito, não é? Dessa forma aqui, ó. Por exemplo, o meu V1 estaria aplicado diretamente sobre a resistência R1 aqui, tá? Porque vamos dizer, aqui eu tenho um curto-circuito virtual no amplificador operacional aqui, tá? Ele tem praticamente 0 ohms aqui entre esses terminais. Então, o R1 estaria conectado diretamente ao TER aqui, e a saída, né, a minha tensão V2, ela estaria com a polaridade invertida com relação ao V1. Vocês podem ver aqui o mais está embaixo e o menos em cima. E o ganho seria R2 sobre R1. Tá? Então aqui eu modelei esse circuito através dessa fonte dependente aqui. Tá? Da mesma forma, eu poderia modelar por essa corrente I1 aqui, tá? Onde a tensão de saída aqui seria o R2, tá? Multiplicado pelo I1. Tá? Então aqui eu modelei o circuito através de uma fonte de tensão controlada por tensão, ela é controlada pela tensão V1, tá? E aqui bem na direita eu modelei por uma fonte de tensão controlada por corrente, tá? Controlada pela corrente I1. Ambas aqui estão corretas, tá? Eu posso usar tanto uma quanto a outra. Tá? Mas é para que vocês vejam que as fontes dependentes elas têm muito uso na engenharia, tá? Que elas vão facilitar a análise de circuitos mais complexos. Vocês podem modelar depois esses circuitos pelos elementos básicos, que são as fontes independentes, fontes dependentes, resistores, indutores e capacitores, e aplicar toda a teoria que a gente vai ver mais adiante. Tá? Então, essa seria a parte das fontes, tá, pessoal? E daí a gente vai ver agora, não é, com relação aos elementos passivos, somente o resistor linear, tá? Porque, como eu comentei, capacitor e indutor a gente vai ver só depois da primeira prova, porque eles só vão ser utilizados para análise transitória de circuitos, tá? Então, o resistor, muitos de vocês já devem ter trabalhado com resistores, não é? Utilizar a lei de Ohm, mas aqui eu vou apresentar eles de uma forma um pouquinho diferente, não é? Sempre cuidando daquela nossa questão da convenção dos sinais, do sentido da corrente, da polaridade da tensão, que é uma coisa que a gente tem que ter bem, vamos dizer, consolidada agora no começo da matéria, para não ter problema quando a gente estiver vendo circuitos mais complexos, a gente não acabar se confundindo, não é, com algumas questões que são mais básicas, que precisam estar consolidadas agora, né? Então, aqui uma pequena teoria a respeito de resistência, não é? Mas a gente sabe que os materiais eles possuem uma característica de resistir ao fluxo de cargas elétricas, não é? Eu posso ter materiais aí que resistem muito pouco, não é? Que como é o caso dos condutores, não é? Eu vou ter materiais que resistem muito, que praticamente não deixam circular cargas elétricas, não é? Que seria o caso dos isolantes, e eu vou ter outros materiais que eles são mais intermediários, não é? Por exemplo, o carbono é o principal material que forma as resistências, não é? Então, a resistência de um material ela está relacionada com
a característica de resistir ao fluxo de cargas elétricas, tá? Que se chama resistividade. Então, essa resistividade multiplicada pelo comprimento, tá, desse material, dividido pela área dele, tá? Aqui pensando, então, por exemplo, um cilindro, não é? A resistência estaria diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área desse elemento, tá? Então, a resistência ela é medida em ohms, tá? Então vocês vão ter aqui o símbolo do ohm, não é? E o principal que a gente tem com relação à resistência é a relação que eu tenho entre a tensão e a corrente nesse elemento, o elemento que é o resistor, né? Que é o nosso elemento básico aí de circuitos, tá? Que vocês podem ver que o nome do elemento que a gente está considerando aqui é resistor linear, tá? Então, se vocês puxarem da memória lá a nossa primeira aula, eu comentei, não é, que circuitos, a disciplina de circuitos, ela é aplicada a circuitos lineares, tá? Quer dizer que as fontes são lineares, os elementos passivos são todos lineares, tá? Então, o que é ser linear? Vocês podem ver aqui a relação entre a tensão e a corrente, ela é uma reta, não é? Ou seja, é uma relação dada por uma equação linear, tá? Então, vocês devem lembrar que eu comentei também que a característica dos resistores não é ser linear na prática, não é? À medida que, por exemplo, aumenta aqui o valor de tensão e corrente, aumenta a potência dissipada nesse resistor. Isso vai gerar calor, não é? E os elementos que formam os resistores, geralmente, eles têm coeficiente de temperatura positivo, tá? Ou seja, à medida que aquece, aumenta a resistência. Aumentando a resistência, por exemplo, eu teria essa curva aqui tendendo mais para o lado da tensão, não é? Ela estaria aqui no começo sendo uma reta e depois ela começa a se afastar para cá, porque a resistência vai aumentando. Tá? Mas isso aí para nós não vai interessar. Nós vamos trabalhar com resistores lineares, tá? Teoricamente lineares, então sempre vai ter uma relação diretamente proporcional entre a tensão e a corrente, que ela é dada pela resistência do material. Tá? Então essa lei de Ohm, não é? Ela foi definida por esse físico alemão, George Simon Ohm, e ele definiu a constante de proporcionalidade entre a tensão e a corrente no material como sendo a sua resistência. Tá? Então essa aqui vai ser uma equação aí que vocês já devem conhecer, não é? Mas que vai ser extremamente utilizada aí ao longo da nossa disciplina. Tá? E a gente tem também uma outra medida que a gente pode utilizar também para analisar circuitos, que é o inverso da resistência, não é? Que eu conheço, é conhecida como condutância e representada por um G maiúsculo. Tá? E a unidade dela é o Siemens. Tá? Então, a condutância é 1 sobre a resistência, né? Ou a corrente dividido pela tensão, tá? Sendo que a resistência é a tensão dividida pela corrente. Tá bom? Como eu tinha comentado com vocês, não é? A gente vai ter aquela definição entre a corrente, o sentido da corrente no resistor e a polaridade da tensão, tá? E aí a gente sempre vai ter que aplicar, por exemplo, quando a gente tiver um resistor sem nenhuma corrente ou sem nenhuma tensão, como que eu vou calcular a tensão e a corrente nesse elemento? Eu posso estimar uma corrente, por exemplo, uma corrente I1 circulando por um resistor, tá? Mas se eu fizer uma corrente I1 circular num determinado sentido, quando eu for equacionar a tensão nesse resistor, eu vou ter que colocar o terminal positivo de tensão onde a corrente está entrando e o negativo onde a corrente está saindo, tá?
sempre lembrando da questão lá, não é, que a corrente elétrica são cargas positivas, né, segundo Benjamin Franklin, né, a gente viu que não é isso, mas é a nossa convenção. Então os elétrons, ou como o Franklin falava, esse fluido elétrico, ele circula de um terminal de maior potencial para um terminal de menor potencial. Ou seja, a corrente entra pelo terminal positivo de tensão. Tá? Se por algum motivo, por exemplo, eu estiver aqui resolvendo um exercício e for dado para vocês, por exemplo, menos V nesse resistor aqui, tá? O menos V que eu quero dizer, o negativo em cima e o positivo embaixo. E eu vou calcular a corrente e vou achar que eu tenho uma corrente aqui de 1 ampere entrando pelo negativo de tensão, tá? Eu não preciso me desesperar, tá? Que a corrente está entrando pelo negativo da tensão. Mas sempre que a corrente estiver entrando pelo terminal negativo de tensão, a minha equação da lei de Ohm vai ter um menos na frente. Tá? Então, V é igual a I vezes R quando a corrente entra pelo terminal positivo de tensão. Tá? Se a corrente entrar pelo terminal negativo de tensão, a minha lei de Ohm é menos I vezes R. Tá, pessoal? E isso aqui é de extrema importância para todos os exercícios que vocês forem fazer daqui para diante. Tá? É esse detalhe da lei de Ohm, considerando sentido de corrente e polaridade de tensão. Tá certo? Um último ponto aqui que eu queria comentar com vocês é que a variação da resistência, não é? Ela é infinita. Tá? Ela pode variar de zero, eu posso ter uma resistência igual a zero, que é um caso particular, que é o curto-circuito, não é? Então, o curto-circuito, eu represento ele aqui por simplesmente um condutor, não é? Entre dois pontos, e no curto-circuito a resistência é zero. Então, um ponto interessante aqui, importante, né, é que quando eu tiver um curto-circuito, a tensão nesse curto tem que ser zero. Né? Se a lei de Ohm que a tensão é I vezes R, não é? E o R é zero, então a tensão vai ser zero. Não importa a corrente que estivesse circulando por esse curto, a tensão é sempre zero. Tá? E o caso extremo, não é, de resistência infinita, é quando eu tenho um circuito aberto, tá? Que ele está mostrado aqui, não é, que são dois pontos abertos. Tá? Então, nesse caso aqui, é a minha corrente nesse circuito aberto que vai ser zero. Tá? Por que zero? Porque a corrente, pela lei de Ohm, é a tensão V dividido por R. Se o meu R é infinito, não é? Qualquer número dividido por infinito vai ser igual a zero. Tá? Então a minha corrente é zero. Tá? Então aqui são dois casos aí extremos de resistência que a gente vai ter no circuito. Tá, pessoal? Então com isso a gente encerra essa parte teórica da aula de hoje.